amiga, meu amigo, só falta 1.000 inscritos para o canal do Blog da Cidadania no YouTube atingir 500.000. Una-se à nossa luta na internet contra o fascismo iniciada em 2005. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que continuemos essa luta. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 18 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. Jogada de gênio de Lula. Uma dobradinha entre o presidente da República e o presidente do Congresso, o Pacheco, de olho em Minas e contra Zema, faz com que haja uma reviravolta na política. A aproximação dos presidentes da República e do Senado, a pretexto da situação financeira do Estado de Minas, mira a futura parceria eleitoral contra Zema. Governador é adversário político de ambos. Vamos entender o que acontece aqui. De algum tempo para cá, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vinha pendendo para a direita. De repente ele começou alguns movimentos estranhos, como o de tentar enquadrar o STF, tentar ganhar apoio do eleitorado conservador de Minas Gerais, simplesmente jogando o Senado contra o STF, ameaçando aprovar propostas de emenda constitucional que fragilizam o STF para agradar a rebelião que há no Congresso contra o STF, sobretudo no Senado, que ameaçava aprovar propostas de emendas à Constituição para mudar a forma de votação e até para estabelecer mandato para ministros do STF. E também o que acontece é que toda essa movimentação em torno de criminalizar o Flávio Dino, de atacá-lo de todo lado, essa aliança entre bolsonarismo e grande mídia contra a indicação de Flávio Dino para o STF, tudo isso fez com que Lula elaborasse uma estratégia genial. Esse homem que você está vendo conversando com Lula, ele tem o poder de viabilizar a entrada de Dino no STF e também basicamente interromper o ataque do Congresso via Senado ao STF. O Congresso só pode atacar o STF através do Senado, que é a casa que tem força para aprovar medidas mais sérias contra o STF, inclusive o impeachment de algum ministro do STF. Tudo passa pelo Senado. E também as propostas todas que tramitam no Senado dependem de Pacheco. O grande poder de o presidente de uma casa do STF, ou por exemplo de um tribunal, é a pauta. O poder do presidente do STF, por exemplo, é a pauta. Ele escolhe aquilo que vai entrar para julgamento, que vai ser discutido em julgamento. E o poder do presidente da Câmara e do presidente do Senado é o de colocar em pauta os assuntos que vão ser discutidos. Então o Pacheco ele pode, primeiro, viabilizar a aprovação de Flávio Dino no Senado para ser ministro do STF. E o Pacheco também pode vetar as ideias de ataque contra o STF que já tramitam no Senado, os projetos ali que tramitam no Senado. E o Lula está se aliando a ele, dando a ele a oferta de um apoio na eleição mineira contra o Zema, que é o principal adversário do Pacheco e inimigo do Lula, e com isso, com essa jogada genial, aí as dificuldades todas, tanto do STF quanto do Flávio Dino e do Lula para colocá-lo no STF,
praticamente ficam anuladas. Em recentes entrevistas, Pacheco citou Lula e deu a entender que uma conexão duradoura está em construção. Em 2 entrevistas, no intervalo de uma semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, citou o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo menos 40 vezes e sempre num tom de proximidade que não se via até agora. A razão oficial é a crise financeira de Minas Gerais. Estado hoje é administrado por um desafeto do grupo político de ambos, o Zema, o governador bolsonarista de Minas. Pacheco tem se apresentado, em suas palavras, como interlocutor para solucionar a impagável dívida de 160 bilhões. Assumo inteiramente o papel de interlocutor, se assim quiserem me considerar. Falei com o presidente Lula, uma conversa que terá desdobramentos e vou levar a ele algo mais palpável, com alternativas para solucionar um problema que envolve União e o Estado de Minas, disse Pacheco. A um grupo de jornalistas, ao falar do assunto, Pacheco, numa frase só, se referiu sequencialmente ao presidente da República. Abre aspas. Todas as ideias de solução da dívida foram levadas ao presidente Lula sem formalização. O presidente mostrou uma boa vontade em atender. O presidente quer resolver o problema de Minas. Ele tem toda a disposição. Falei pessoalmente com ele 2 vezes. O ministro das Minas e Energia também falou. A disposição é grande. Precisamos dar uma solução sustentável e definitiva para esse problema. Há uma percepção do presidente Lula em ajudar a dar essa solução, afirmou Pacheco. Apesar da distância que Zema mantém de Brasília, o líder de seu governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, João Magalhães, estava presente à reunião coordenada por Pacheco. A percepção é de que está sendo ensaiada uma dobradinha política entre Lula e o Pacheco. O nome do parlamentar como candidato petista ao governo de Minas em 2026 está colocado. E o Pacheco, ele vinha fazendo gracinhas contra o STF justamente para se cacifar entre o eleitorado conservador de Minas Gerais. Agora, com essa aliança com Lula, tudo se facilita porque o Lula já ofereceu para o Pacheco que o PT não teria candidato em 2026 em Minas Gerais e daria apoio a Pacheco, e agora o Lula, com uma jogada só, ele consegue colocar o Dino no STF e consegue acabar com o ataque do Senado, do Congresso ao STF. Com o tempo apertado, Lula volta a cogitar o anúncio casado para PGR e STF. Na próxima semana, Lula deve anunciar o Procurador-Geral da República e o novo ministro do STF para substituir Rosa Weber. As expectativas são de que Lula aprove o Paulo Gonet e o Flávio Dino, um para a PGR e outro para o STF. Torcida silenciosa de bolsonaristas para um candidato na sucessão da PGR. Os bolsonaristas estão espalhando que o Paulo Gonet seria bom para eles, porque seria menos próximo do PT que outros candidatos. É conversa fiada, basta pegar a sessão do TSE em que o Bolsonaro foi tornado inelegível pela primeira vez e ver a fala de Paulo Gonet no evento, naquele julgamento, e vai ver que o Gonet detonou Bolsonaro com muita força. Não é o ideal em termos de ideologia, realmente é considerado mais conservador, mas o Gonet é o candidato do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, e há uma aliança entre Lula, Gilmar e Moraes. Então tudo isso vem no mesmo pacote. Dino entra no STF, Lula aprova Gonet e faz essa aliança com Pacheco. A articulação política que Lula construiu desde o primeiro mandato e continua até hoje vai mostrando que é muito superior à estratégia dos adversários. E o PDT já levou 3 bolos do Datena, e o Datena falou que ia ser candidato pelo PDT
em São Paulo no ano que vem, candidato a prefeito. Mas está aqui, ó, bem-vindo Atena, fizeram todo um evento para a filial da Atena pulou fora, e ele já fez isso várias vezes. Ele simula que vai entrar na política, não entra, até porque ele tem vontade de entrar, mas ele sabe que vai se desqualificar para influir no seu público se virar político. E o Barroso está propondo uma mudança no sistema eleitoral para o Congresso. E neste ponto há que concordar com o Barroso. As eleições para o Congresso, elas não têm representatividade nenhuma. O Congresso Nacional é composto quase que totalmente por homens brancos, ricos e velhos. Essa é a realidade, e reacionários. Essa é a realidade do Congresso Nacional. E não reflete nem de longe a população brasileira o Congresso que nós temos hoje, além de ser um valha-couto de bandidos, de gente da pior espécie, gente ignorante, fanáticos religiosos, lobistas de armas, lobistas da Bíblia, lobistas do boi. São as bancadas BBB, Bíblia, Bala e Boi, e é preciso mudar realmente a forma de o país eleger representantes no Congresso Nacional. 46 bilhões em emendas. O Congresso está conduzindo uma jogada, esses dois aí, o Pacheco e o Lira, que vai fazer com que o Congresso controle 20% de todo o dinheiro que o governo federal tem para gastar livremente. Eis outro problema do Congresso Nacional, que é a ingerência de deputados e senadores sobre as verbas públicas, porque eles não usam de acordo com a necessidade do país, dos estados e dos municípios. Eles usam essas verbas de acordo com os interesses políticos de cada parlamentar, e isso está fazendo um mal enorme para esse país. PF quer traçar conjunto da obra do golpismo com a delação de Mauro Cid. Para a Polícia Federal, a delação de Mauro Cid mostra que Bolsonaro incentivou eleitores em trama golpista que culminou no 8 de janeiro. A delação de Mauro Cid, ela confirma outras investigações e resume todas as investigações que a Polícia Federal fez sobre a tentativa de golpe de Bolsonaro e dá uma sequência lógica e cronológica a todos os fatos. O Cid é a grande arma contra Bolsonaro. E o relator da PEC dos militares, o Cajuru, do PSB, desiste de proibir a atuação de membros da ativa no primeiro escalão de governos. E basicamente ele transforma essa decisão, transforma a PEC em nada. Claro que não vai ser permitido que os deputados e que os militares da ativa disputem eleição. Quer disputar eleição, vai ter que deixar a farda. Porém, vão continuar sendo indicados para cargos no governo militares da ativa, que era outra medida principal. Então a PEC ficou aí bastante comprometida. E o Eduardo Leite, ex-bolsonarista, homossexual e ex-bolsonarista, que se diga de passagem, está conduzindo, é o coveiro do PSDB. O PSDB começou a afundar com João Dória e agora com Eduardo Leite vai se afundar ainda mais, já está afundando. E o partido orgulhoso de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas e tantos outros, que chegou a polarizar a disputa pelo poder no Brasil, está se transformando em menos que nada. Hoje a bancada do PSDB no Congresso está lotada de bolsonaristas que não tem qualquer conexão com a história da legenda, e Fernando Henrique sumiu da vida pública
está aí indo para o esquecimento e amargurado vendo no que se transformou o seu PSDB. E por fim, aqui eu quero ler para você um artigo que publiquei no blog da Cidadania sobre o caso envolvendo Luciane Barbosa e, na verdade, a tal dama do tráfico. Vamos lá. Criminalizar pobre é moleza no Brasil. Tudo em que consigo pensar ao ler os jornalões e seus portais endinheirados é em como nascer pobre, negro e periférico no Brasil rende a pena de vida de não ter direitos constitucionais, garantias individuais ou qualquer resquício de respeito e dignidade. Veja o caso Luciane Barbosa Farias, não é Gomes, é Barbosa, perdão. Veja o caso Luciane Barbosa Farias, alcunhada pela cabeça de um profissional que trabalhava para um jornal, digo eu, o Estadão, que traz em sua história centenária vários ataques à democracia, tanto quanto um rele Jair Bolsonaro ou qualquer um de seus asseclas. Dama do tráfico é o epíteto criado pela pistolagem jornalística de alguém que achou interessante o uso dessa alcunha depreciativa para retirar qualquer resquício de direitos que pudesse ter Luciane. Segundo o artigo 5º, inciso 57º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse dispositivo legal, porém, não vale para Luciane. Segundo um desses jornalões, mulher do chefe de uma facção criminosa maçonense, Luciane foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, mas recorreu e responde em liberdade. Eis a permissão para lhe negarem qualquer direito. Foi condenada por um TRF4 da vida, aquele mesmo tribunal que está sob correição do Conselho Nacional de Justiça, por suspeita de ter fraudado processos em segunda instância e condenado indevidamente pessoas como o atual presidente da República. E se ela for inocentada ao fim do processo, e se, como milhares e milhares de tantos outros parentes e pessoas envolvidas com o crime, Luciane tiver sido incriminada pelo laço consanguíneo? Ou vão dizer que coisas assim não acontecem? Claro que não farão isso com o descendente de europeus e militares Jair Messias Bolsonaro, vizinho e amigão do assassino de Marielle Franco, odiada pela família Marielle. Contra ele, nenhuma prova é suficiente, segundo a atual Procuradoria-Geral da República. É fácil estigmatizar, humilhar e, se possível, encarcerar uma mulher nascida e crescida na pobreza. Em seguida, será fácil manter tantos outros como ela encarcerados fora do prazo legal, frequentemente sem julgamento ou após terem cumprido pena. Dama do tráfico, de onde saiu isso? Inventaram para condená-la com trânsito jornalístico em julgado. Ah, isso não existe? Existe sim, mas só se você for pobre, favelado e residente em algum rincão esquecido de um país cujo esporte nacional é pisotear pobres.